Olá, pessoal. Terça-feira, 30 de março de 2021, aula de ciências. Com o acontecimento desses feriados antecipados de quarta e quinta-feira, a professora resolveu fazer a correção das atividades de História e Ciências no dia de hoje, para que vocês não fiquem atrasados na correção, tá? Então, por isso, nós vamos fazer a correção das atividades no livro. Por favor, gente, já fiquem em mãos com o livro de Ciências e o livro de História, que nós vamos corrigir as atividades que estão feitas no livro que vocês mandaram as imagens para mim. Combinado? Então, já peguem os livros de Ciências e de História. Nós vamos começar pelo livro de Ciências, pelos exercícios de Ciências, tá? Então, já peguem lá na página 130 e vocês vão observar que as correções que estão nos slides são as mesmas correções que aparecem no livro do professor. E à medida que a gente for andando com as correções, eu também vou explicando, tá, o porquê de cada correção, né? Porquê de cada resposta, tá? A gente vai fazendo uma revisãozinha rapidinho e a professora vai explicando para vocês. Combinado? Já peguem o livro de Ciências, página 130, que nós vamos começar a nossa correção, tá? Vamos lá. Muito bem, gente. Página 130, livro de Ciências. Esse exercício tem muito a ver com o conceito de movimento e ponto de referência, de referencial, que a professora explicou na aula passada. Para que a gente entenda o que é movimento, nós temos que ter, primeiramente, aquilo que a gente chama de referencial ou ponto de referência, tá? Nesse exercício, qual é a pergunta, né? O que esse exercício quer? Então, diz assim: complete as falas das personagens com as expressões do quadro, né? Então, nós temos uma situação onde nós temos um menino que está na calçada, no gramado, né? De um parque, na beira, né? Do gramado, olhando uma menina que está andando de bicicleta. E para este menino, as flores que estão na cestinha da bicicleta estão em movimento. A menina está andando de bicicleta, as flores estão dentro do cestinho, então ele olha para essa menina andando de bicicleta, então estão em movimento tanto a menina quanto as flores. A menina que está montada na bicicleta e passeando de bicicleta por esse parque, né? Eu acho que é um parque. Quando ela olha para as flores na cestinha, as flores para a menina estão paradas. Então aí o movimento depende do ponto de referência, depende do referencial que vai se tomar. O menino que está lá no gramado, ele toma como referência a flor. Para ele, a flor está em movimento. A menina que está sentada na bicicleta toma como referência a flor. Quando ela olha para a flor está parada. Então, esse conceito, o conceito do movimento, ele vai depender do ponto de referência que você tomar. Por exemplo, para a menina, só exemplificando, tá, gente? Para a menina que está andando de bicicleta, o garoto que está lá na grama, ele está em movimento. Porque ela vai passar de bicicleta e vai dar a impressão que o menino está andando também, que o menino está em movimento. É aquele efeito que a professora explicou quando a gente está na janela do carro, que a gente encosta a cabeça na janela do carro, quando a gente está viajando, e a gente vê a paisagem passando, né?
Parece que a paisagem que está passando, que ela está em movimento. Mas na verdade não. A paisagem está lá parada. A gente é que está dentro do carro em movimento. Mas para nós que estamos dentro do carro, quem está em movimento é a vegetação da estrada, que fica na beira da estrada. É a mesma coisa que acontece com o menino. Aqui. A menina olha pro garoto. O garoto tá lá, parado. Ela anda de bicicleta. A impressão que quem está em movimento é o menino. Aqui no exercício, o ponto de referência são as flores. Então, para o menino, quando ele olha para a cestinha, a flor está em movimento. A menina, quando olha para a cestinha de flor, para ela a flor está parada. Próximo exercício, gente. Página 132. Olhando na direção leste-oeste, sentido oeste, no município de Balsas, Maranhão, é possível observar os corpos celestes abaixo, nos horários indicados na imagem, no dia 27 de julho de 2019. Responda as questões. Gente, esse céu aqui é o céu às 9 horas da noite. Esse céu aqui é o mesmo céu às 10 horas da noite. Qual é a pergunta? Quais diferenças no céu noturno você identificou com o passar do tempo? Céu 21 horas, passou 1 hora, céu 22 horas. O que aconteceu aqui de diferente? O que mudou aqui, gente? A resposta: a posição das estrelas mudou. Tá vendo, ó? Aqui, esse céu parece que ele tá mais baixinho, tá vendo, ó? E aqui, parece que essas, na verdade, as estrelas, né? Parece que essas estrelas aqui, elas estão mais baixas, perto da vegetação, perto das montanhas. Aqui parece que elas estão mais altas no decorrer de 1 hora, no passar de tempo de 1 hora. O que causa o movimento aparente das estrelas no céu? Gente, é importante vocês lembrarem que as estrelas estão paradas no céu, as estrelas não se movimentam, tá? É importante vocês lembrarem disso, as estrelas estão paradas no céu. Quem é que está em movimento? É a Terra. E qual é o tipo de movimento que a Terra está fazendo? Nesse momento, a rotação. O que causa o movimento aparente das estrelas no céu? A rotação da Terra. Então, o que vai causar essa impressão de que as estrelas mudaram de posição, na verdade, é o movimento de rotação da Terra. Explique como ocorre. Como é que acontece isso? Esse movimento acontece porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Lembra da experiência que eu fiz na aula passada com a laranja e com a lanterna do celular? Que eu expliquei o movimento de rotação da Terra explicando o dia e a noite? É exatamente esse movimento aqui. É um movimento de rotação da Terra, tá? Como nós estamos nos movimentando junto com a Terra, as estrelas parecem estar se movimentando. Então, conforme a Terra vai se movimentando, dá a impressão, parece que as estrelas também estão se movimentando, mas não. Quem está se movimentando é a Terra. As estrelas estão lá paradinhas no céu. Página 134. Ano bissexto. O ano bissexto, como que a gente calcula o ano bissexto? Para isso, a gente precisa recordar de um movimento que a Terra faz, de um outro movimento que a Terra faz, que é o movimento de translação. O movimento de translação é um movimento que a Terra faz em volta do Sol, em torno do Sol, tá? E esse movimento, né, para ele ser completo, para o Sol completar um movimento total em volta do Sol, completo, ele vai demorar 365 dias e 6 horas.
Para ele dar uma volta completa em torno do Sol, ele vai demorar 365 dias e 6 horas. Para isso, de 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto. Por quê? Nós vamos pegar essas 6 horas, né? Essas 6 horas, porque a volta completa 365 dias e 6 horas. Então, nós vamos pegar essas 6 horas e nós vamos transformá-la em um dia, tá? Então, são 365 dias e 6 horas. Então, nós vamos pegar 6 horas de um ano, depois vamos pegar as 6 horas de outro ano, vamos pegar as 6 horas do outro ano e pegar as 6 horas do outro ano. Ele vai se transformar num dia de 24 horas, tá? 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Dá um dia a mais de 24 horas. E esse um dia a mais, ele entra no mês de fevereiro, no ano bissexto, que vai acontecer de 4 em 4 anos. Então, a pergunta foi: sabendo que o ano de 2016 foi um ano bissexto, então no ano de 2016 nós tivemos no mês de fevereiro 29 dias, tá? E sabendo que o ano bissexto acontece de 4 em 4 anos, a pergunta diz: sabendo que o ano bissexto, né? Sabendo que o ano de 2016 foi um ano bissexto, faça um X nos outros anos bissextos. Então, aqui, 2016, ano bissexto, fevereiro, com 29 dias. O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Então, eu peguei 2016 e somei 4 anos, porque ele acontece de 4 em 4 anos. Somei aqui 4 anos. Deu 2020. Faço um X aqui, porque tem 2020 aqui. Peguei o 2020 e somei mais 4 anos, porque o ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Deu 2024. Quando for 2024, gente, nós vamos ter o mês de fevereiro com 29 dias. Peguei de novo 2024 e somei mais 4 anos, porque o ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Deu 2028. Assinalei 2028 aqui. Peguei 2028, somei mais 4 anos, deu 2032. Então, esse exercício tinha que fazer contas matemáticas para vocês encontrarem quais seriam os próximos anos bissextos. Então, os próximos anos bissextos são 2020, 2024, 2028 e 2032. Tá? Encerramos a parte de ciências. Vamos para a parte de história. Tá? Então, agora a gente começa a parte de história. Troquem o livro, página 10, tá? Do livro de história. Vamos lá. Aí tem a parte do Você Sabia, falando, né, das ferramentas do período paleolítico, né? Então, a gente tem ponta de lança, ponta de flecha, arpão feito de osso, agulha feito de osso, né? Quem assistiu a aula no YouTube, que a professora postou na semana passada,
vai ver que a aula tá completinha, a professora explicou direitinho os períodos paleolítico e neolítico direitinho. Explicou os sambaquis com exemplos. Se não assistiu a aula, volta lá, que a aula tá lá no YouTube. Pode voltar lá que vocês podem assistir, ela tá completinha. Primeiro exercício, página 10, livro de história. Quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita, né? Então, antes da escrita, que a gente chamava de período pré-histórico, esse período pré-histórico foi dividido em 2 momentos, né? E para ele ser dividido em 2 momentos, precisavam de critérios, né? Para dividir esse período da pré-história em 2 momentos, em 2 períodos. Qual foi o critério que eles utilizaram para dividir esses períodos? Foram os tipos de ferramentas criados pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos, em momentos e lugares diferentes. Então, os pesquisadores observaram o tipo de ferramentas e utensílios que os homens construíram para dividir essa parte da pré-história em 2 períodos. Então, foi através da observação das ferramentas e utensílios que os historiadores dividiram a pré-história em 2 momentos. 2. Assinale a alternativa que apresenta características do período paleolítico. No paleolítico, a gente teve fundação de cidades? Não. No período paleolítico, a gente teve domesticação dos animais? Também não. Lembra que eles ainda eram nômades. No paleolítico, eles usavam metais, ferro, cobre, bronze, para fazer utensílios e ferramentas? Não. Tinha produção agrícola? Eles plantavam em abundância, plantavam bastante coisa para poder vender, para poder trocar? Também não. Nesse período paleolítico, eles criaram ferramentas feitas de pedra? Sim. Então, a característica principal do período paleolítico é a criação de ferramentas feitas de pedra. Tá? 3. Quais eram os materiais usados nas ferramentas do paleolítico? As ferramentas eram feitas de pedras, madeiras, ossos, chifres. Então, eles usavam esses materiais para fazerem as suas ferramentas. Tá? 4. Por que o período paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Porque nesse período, entre diversos povos, as ferramentas e objetos criados para as necessidades do cotidiano eram feitos principalmente de pedra. Eram feitos principalmente de pedra e eram pedras que eram fragmentadas, lascadas, partidas com outras pedras ou com madeira, né, para ficarem afiadas e pontudas. Por isso que é chamado pedra lascada. O paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Página 13, gente. Exercício 5. Observem as imagens a seguir com atenção. Leia as legendas e relacione as colunas. Letra A. Ponta de lança feita de bronze encontrada na Catalunha, na Espanha. Ela não pertence à Idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque essa flecha é flecha de metal, gente. Não é de pedra. Também não pertence à Idade da Pedra Polida, porque ela é de metal. Na pedra polida ainda era só pedra. Ela pertence à Idade dos Metais. Letra A. B. Machado do período paleolítico feita de pedra. Então, esse machado aqui
é da Idade da Pedra Lascada, porque o Paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Letra C. Pontas de machado e de martelo do período Neolítico. O período Neolítico também é conhecido como pedra polida. Comparem a pedra lascada com a pedra polida. Aqui é lascada mesmo, ela é fragmentada. Aqui não. Aqui ela já é mais lisinha, tá? Os homens já fazem uso dessas pedras, desses machados, desses instrumentos de uma outra maneira, tá? Perdão, gente. 6. Leia as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. A agricultura e a domesticação de animais favoreceram a instalação de grupos humanos em um local fixo. Verdadeiro. A partir do momento que os homens passam a plantar para o seu próprio sustento e passam a domesticar os animais para o seu próprio sustento e começam a se fixar, eles começam a se fixar em territórios. Então, eles não precisam mais ir de um lugar para o outro. Então, quando surge a agricultura e a domesticação dos animais, isso favorece, isso ajuda, isso faz com que o homem comece a se fixar num só lugar. Porque aí ele pode plantar e comer da sua própria produção, seus próprios alimentos plantados. Ele pode obter a carne dos animais que ele mesmo cria, o couro, a lã. Então, essa afirmativa é verdadeira. Durante o período neolítico, surgiram utensílios de cerâmica que eram utilizados para estocar a produção agrícola. Exatamente, é no período neolítico que esses utensílios começam a ser fabricados e aprimorados, né? Então, a gente começa a ter pratos de barro, de cerâmica, jarros, vasos, potes de cerâmica, para eles poderem guardar, armazenar os grãos, as frutas, as sementes, água. Então, é no período do Neolítico onde os homens passam a aprimorar, a fabricar, né, a usar os utensílios de cerâmica para ajudar a guardar as produções agrícolas. Então, eles coletavam os grãos, guardavam nos potes de cerâmica. Coletavam as frutas, guardavam, né, punham as frutas num pote de cerâmica, tá? Então, essa afirmativa é verdadeira. As roupas feitas de pele de animal eram o único tipo de vestuário usado no período neolítico. As peles de animais não eram o único tipo de vestuário, o único tipo de roupa usado no período neolítico. O professor explicou na aula passada que no período neolítico eles começam a aprimorar, a inventar, a criar e aprimorar utensílios, diversos tipos de utensílios. E um dos utensílios que eles passam, né, que eles inventam, que eles constroem é a roca, para transformar aquele monte de lã em fio. E vou pegar de novo, né, que eu mostrei na semana passada. O tear. Eles passam a construir o tear. Ó, tenho dois aqui. Tem um quadrado, vocês podem ver, e esse aqui, tá? O tear. Isso aqui foi o homem primitivo que inventou. Quem inventou o tear foi o homem primitivo, tá? Então, eles pegavam aquele bolo de lã dos carneiros, das ovelhas, pela roca transformavam em fio, e depois, deixa eu pegar aqui para vocês mais uma vez, transformavam, né, esse fio de lã em tecido trançado no tear, certo? Então,
as roupas de couro feitas com as peles dos animais não eram as únicas roupas usadas no período neolítico. Eles já começaram a fabricar roupas com os fios de lã que eles construíam com as rocas, tá? O arado serve para preparar a terra para a produção agrícola e surgiu durante o período paleolítico. Também está errado. É falsa. Porque o arado, ele vai ser construído, ele vai ser inventado no período neolítico. É lá no neolítico que o arado vai ser construído, que eles vão desenvolver o arado para ajudar na produção agrícola. Tá certo, gente? E por último, a professora colocou aqui o textinho do sambaquis, que eu expliquei na aula passada, e aí a gente termina a nossa correção com essas duas perguntas. Combinado? Olha lá. Questão 7. Que fatores ambientais influenciaram a escolha dos locais onde geralmente se estabeleciam os grupos humanos nômades? Tá? Fatores ambientais. Tem que lembrar que o homem escolhia lugares, né, que favoreciam a alimentação dele, a segurança dele, tá? Para eles poderem sobreviver. Então, para que os grupos nômades se fixassem, eles procuravam, e aí eu já vou direto para a resposta, proximidade de fonte de alimentos e condições favoráveis para a vida dos grupos humanos. Entre eles, a proximidade com rios, lagos e mares, que favoreciam a pesca, a caça e a coleta de frutos e vegetais. Vocês estão lembrados que eu falei na aula passada que ninguém vive sem água? Homem não vive sem água, planta não vive sem água, bicho não vive sem água. Então, uma das primeiras coisas que os povos nômades iam procurar, né, quando eles iam escolher o lugar onde eles iam morar, se fixar, era lugar onde tinha água, próximo de água. Pudesse ser rio, lago, fonte, mar, não interessa. Eles sempre iam procurar um lugar próximo que tinha água, porque ninguém vive sem água, gente. Então, ó, a importância da água não é de agora. É lá desde a pré-história. Porque com a água você vai tomar água, você vai tomar banho, você vai regar a sua plantação, você vai dar água para os seus bichos tomar, senão morre. Então, um dos fatores principais era lugar próximo que tinha água. Porque, tendo água, eles iam encontrar animais, porque os animais iam utilizar a água para beber, riqueza em frutos e vegetais, onde eles também podiam plantar e regar as plantações, pesca, tá? Lembrando dos peixes, comer os peixes, tá bom? Então, sempre eles iam procurar lugares próximos à água, onde tivessem rios, lagos, mares, tá? Pergunta 8. Por que o estudo dos sambaquis é importante para o conhecimento do passado? Estão lembrados dos sambaquis? Que são... Lembra o que significa sambaqui? Que são os amontoados de conchas que eram onde os povos se fixavam perto de praias, né? Perto de regiões onde tinha praia. E aí coletavam as conchas, coletavam mariscos, tinham seus animais, né? Frutas. E a partir do momento que eles iam coletando e tirando aquela carninha de dentro das ostras, das conchas, eles iam jogando e iam fazendo um amontoado de concha, de galho de árvore, de semente. Às vezes eles matavam
algum animal, limpavam esse animal para pegar a carne, jogavam os ossos dos animais ali e aquilo ia formando uma montanha, né, um morro, e esse morro ia endurecendo, se sedimentando e formando os sambaquis. E aí a última pergunta é: por que os estudos dos sambaquis é importante para o conhecimento do passado? Por que é importante estudar esses morros, né? Porque o estudo dos vestígios arqueológicos dessas ocupações contribui para a compreensão do modo de vida dessas populações, como informações sobre a dieta alimentar, os rituais funerários dos povos indígenas que ocupavam a costa brasileira há milhares de anos. Então, estudar essas formações geográficas, né, essas montanhas sedimentadas de conchas, de resto de sementes, de cascas, de frutas, de ossos de animais, de ossos humanos, né, faz com que a gente entenda como esses povos viviam, o que eles comiam, o que eles faziam, como é que eles enterravam os seus mortos, como é que era a prática de pesca, de caça deles, de coleta, se eles tinham utensílios de cerâmica ou não, se eles tinham instrumentos, ferramentas ou não. Os sambaquis proporcionam para o historiador, para os arqueólogos, todas essas informações para a gente saber como esses povos viviam. Né? A importância dos sambaquis é por isso, para entender o passado, para entender como esses povos viviam e foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Terminada a nossa correção de hoje, tá? Vou subir essa aula agora no YouTube para que vocês possam corrigir. Assistam o vídeo, corrijam as questões no livro de vocês, tá? Não deixem de assistir a aula. Eu sei que tem cerca de 1/3 de todas, né? Juntando todas as turmas, 1/3 da turma assiste minha aula no YouTube, que eu já sei. Não é uma aula difícil, ela pode ser um pouco longa, mas ela não é uma aula difícil. A professora explica tudo direitinho para vocês, tá? Tudo à disposição para vocês no YouTube, tá? Assistam, aproveitem o feriado para colocar as atividades em ordem. Tem gente que tá com atividade atrasada, tanto de história como geografia e ciências. Coloquem essas atividades em ordem. Também coloquem as de matemática, língua portuguesa. Quem tem atividade de inglês também coloca a atividade de inglês em ordem, para vocês poderem ter um caderno legal, estarem organizados para poderem estudar. Combinado? Daqui a pouco também estou mandando o vídeo do jogo e da pintura do ovinho, tá? Fiquem com Deus, aproveitem esse feriado, tá? Coloquem as atividades em ordem, descansem um pouco, tá? Pra gente começar a segunda-feira a todo vapor. Uma boa Páscoa para vocês, um beijo no coração de vocês, na família de vocês, e a gente se encontra na próxima semana. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo.